Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Yasmin Mayon, que eu sou guia e professora de desenho humano, e hoje eu quero falar com vocês sobre as autoridades. E para a gente começar, quero fazer um pequeno contexto do que é a autoridade, por que a gente precisa tanto dessa ferramenta e como ela pode mudar as nossas vidas. Então, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você precisa tomar decisões. Você escolhe o que você vai comer, qual roupa você vai utilizar, que caminho você vai fazer, com a pessoa que você vai casar. E todas essas decisões, sejam elas pequenas ou grandes, elas criam o contexto que a gente vai viver. Então, as decisões que você toma, em última instância, elas criam a sua realidade, quer você esteja consciente disso ou não. E a grande maioria das escolhas que a gente tem, das decisões que a gente faz, ou a gente toma elas um pouco no piloto automático, às vezes a gente nem dedica um segundo para pensar naquela decisão, a gente simplesmente faz, ou porque tá todo mundo fazendo, ou porque alguém falou que era para você fazer também, enfim. Ou a gente muitas vezes delega isso para outras pessoas. Então você acaba escolhendo a roupa que seu marido acha que você fica mais bonito, você acaba comendo o que você viu no Instagram, que aquilo é a comida que vai te deixar magra, ou você acaba fazendo uma faculdade que você acha que vai te trazer mais dinheiro porque a sociedade colocou esse status nas pessoas que têm aquela profissão. As nossas decisões, elas vão sendo muito criadas a partir do que o outro pensa sobre a gente. Então, se sua mãe vai aprovar, se seu pai vai aprovar, se o padre da igreja vai aprovar, e eu não tô dizendo que de uma hora para outra a gente vai parar de se preocupar com o que as pessoas pensam de nós, não é isso. Mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa assumir responsabilidade sobre as nossas decisões e, inclusive, aceitar as consequências dela. E essa é a única maneira de você viver uma vida verdadeiramente autêntica. Porque se você está sempre delegando as decisões da sua vida para uma outra pessoa, não tem como você criar um caminho que é só seu. Percebe? E além disso, uma outra coisa que a gente faz muito, né? A nossa sociedade, ela é muito mental. Então, muitas vezes a gente escolhe a partir do que é lógico, do que faz sentido, é familiar, alguma coisa que você já viveu, por exemplo, e a gente deixa de lado a nossa intuição. Aquele algo que vai além, né? Que o ser humano tem dentro dele, que pode ser um grande fonte de sabedoria, uma grande fonte de inspiração e que de fato te ajuda a trilhar esse caminho que é mais autêntico e que faz mais sentido para a sua história de vida e que inclusive te leva para o seu bem mais elevado, né? Para as experiências mais elevadas para a sua jornada aqui na Terra. Então, quando a gente está falando de autoridade dentro do desenho humano, descobrir a sua autoridade e se conectar com ela é justamente essa conexão com a sua intuição na hora de tomar decisões. Então, é como você toma as melhores decisões para você, porque faz sentido para a sua jornada aqui na Terra. Mesmo que não faça sentido para ninguém mais, ou mesmo que não faça sentido para a sua própria mente, a sua autoridade, ela te mostra esse caminho que é mais alinhado, que é mais elevado e que quando a gente está nesse caminho, a gente elimina muito das resistências que normalmente a gente enfrenta. Então, as melhores decisões para você são justamente essas que fazem parte da sua jornada e que vão vibrar com a sua essência. E quando a gente está falando de autoridade, é essa ferramenta que vai te conectar a esse lugar mais elevado, a essa autenticidade na hora de tomar suas decisões, e ela é diferente para cada pessoa. Então, entrando um pouquinho mais nos tipos de autoridade que você pode ter dentro do sistema do desenho humano, a gente tem 7 principais tipos. Então, o principal, o mais comum, é a autoridade emocional. Os seres emocionais são aqueles que têm o centro do plexo solar definido. Então, se você tem esse centro definido, você tem uma autoridade emocional. E falando bem brevemente, mas para as pessoas que têm autoridade emocional, a melhor decisão para você vai ser sempre aquela que quando você para pensar naquela oportunidade, você tem emoções positivas. Então, sabe quando a gente dá uma risada, quando a gente está pensando em alguma coisa, quando alguma coisa te traz essa emoção? Só que os seres emocionais, eles não foram feitos para tomar decisões no agora, na impulsividade. Então, os seres emocionais, como eles têm ondas emocionais, né? Algumas vezes eles estão lá em cima, outras vezes eles estão lá embaixo, muitas vezes eles não têm clareza para tomar essa decisão. Então, é sempre aconselhado que essas pessoas esperem na hora de tomar decisões, esperem, né, ter clareza, a poeira baixar para elas conseguirem ver o que elas realmente sentem quando elas se conectam com aquela oportunidade.
A segunda autoridade mais comum dentro do sistema do desenho humano é a autoridade sacral, e se você tem uma autoridade sacral, você automaticamente é um gerador ou um gerador manifestante. E para essas pessoas, a melhor decisão para vocês sempre vai ser aquilo que te anima, que te excita, que você quer fazer aquilo. Então, é muito simples e às vezes o que é simples demais a gente acaba complicando porque a gente duvida. Mas seres sacrais, o que te desperta, o que te dá alegria, o que te faz sentir vivo, é justamente isso que você deveria estar fazendo. E a melhor maneira de você entender o que o seu sacral quer ou não é fazendo perguntas binárias. Então, ao invés de você fazer perguntas muito abertas, por exemplo, o que eu quero almoçar hoje, é melhor você perguntar: eu quero comer japonês? Sim ou não? E aí ver o que o seu corpo vai te mostrar. Então, sempre lembre de fazer essas perguntinhas de sim ou de não. A terceira autoridade mais comum é a autoridade esplênica, e essa autoridade, ela tem tudo a ver com a voz da intuição. Sabe aquela vozinha que te fala alguma coisa, tipo, não vai por aqui, não come isso, não conta isso para essa pessoa. O esplênico, ele carrega muito essa conexão com os seus instintos e ele tá sempre tentando te proteger e fazer com que você preserve o seu bem-estar, a sua saúde, a sua individualidade, enfim. Só que essa vozinha do esplênico, ela não se repete, ela não vai tentar falar muito alto, ela não vai te dar explicações. E por isso que você precisa aprender a se conectar a ela, realmente assim, validar essa vozinha, se conectar com a sua intuição, criar evidências de quando ela funciona para que você possa confiar cada vez mais. A quarta autoridade, que a gente segue é a autoridade do ego. Então, se você tem o centro do coração ou do ego definido e não tem nenhum dos centros anteriores, o plexo solar, o sacral e o esplênico, você tem a autoridade do ego. Para essas pessoas, a melhor decisão para você vai ser sempre aquela que faz sentido para você. Então, você tem que tirar um pouco da equação o que as outras pessoas vão pensar e você tem que se colocar assim: eu sou o tipo de pessoa que tomaria essa decisão faz sentido para mim, essa decisão faz com que eu me sinta vivendo o meu poder pessoal. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque não tem a ver com as pessoas te acharem poderosas, mas você sentir que você está no seu poder pessoal. E muitas vezes isso não vai ter a menor explicação. Então pode ser, de repente, sei lá, você sentir que você é super empoderada quando você está aceitando um serviço de limpeza. Você começa a limpar um lugar e as pessoas acham que num status isso não é tão empoderador, mas às vezes essa é a experiência que vai te permitir abrir uma empresa depois de limpeza, por exemplo. Estou dando um exemplo hipotético, mas só para a gente entender que muitas vezes a gente não tem a visão geral, mas o que faz sentido para você, o que te motiva, o que faz com que você se sinta valorizada e com o seu poder, é essa a melhor decisão para você. Depois disso, a gente tem a autoridade autoprojetada, que é exclusiva dos projetores, e para essas pessoas é o centro G que está ajudando elas a tomar decisões na vida. E o centro G, ele tem tudo a ver com identidade, com direcionamento. Mas como os projetores, eles têm uma visão limitada quando eles estão falando deles mesmos, para essa pessoa, a melhor forma de tomar decisões vai ser falando em voz alta sobre aquelas oportunidades, seja para outra pessoa, seja se mandando um áudio no WhatsApp, por exemplo, e vendo o que ela sente, porque provavelmente só dela colocar, só dela externalizar e ouvir as próprias palavras, entender como os pensamentos dela foram traduzidos em palavra, isso já vai ajudar ela a ter muita clareza do que ela realmente quer. E falar para as outras pessoas não necessariamente é para ouvir a opinião delas, é muito mais para você se ouvir e você entender o que faz sentido para você. A próxima autoridade que a gente vê é a autoridade mental, que também é exclusiva dos projetores. Então, essa é para quem tem os centros, ou a coroa, o ajna e a garganta definida, ou a garganta e o ajna, ou o ajna e a coroa, enfim, tudo que está dos três centros para cima e não tem nada definido embaixo. Para os projetores mentais, essas pessoas são as que fazem até mais sentido as decisões lógicas. Isso não significa que
A mente deles vai tomar decisão. Eles têm também o acesso e a conexão à intuição, mas é muito a partir dessa lente de como eles veem o mundo. Então, para essas pessoas, o que é lógico, o que faz sentido, é mais fácil delas reconhecerem, mas, por outro lado, elas têm que tomar muito cuidado com o que elas acham que elas deveriam fazer, o que é a obrigação delas fazer. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não. É muito mais uma questão do que você sente que é correto para você. A autoridade mental, ela também pode ser chamada de autoridade do ambiente ou autoridade externa, e essa questão do ambiente é muito importante para essas pessoas. As pessoas que têm essa autoridade mental, se elas estiverem num ambiente incorreto, elas podem se confundir muito na hora de tomar decisões. E a melhor maneira de você saber se o ambiente é correto para você ou não é como você se sente nesse ambiente. Esse é o grande termômetro. Então, se você se sente bem em algum lugar, é ali que você deveria tomar decisões. De repente, decisões muito importantes, você pode ir na natureza, pensar sobre aquilo para que você não sofra tanto os condicionamentos de outras pessoas. E aí, por fim, a gente tem a autoridade lunar, ou sem autoridade, que é a autoridade exclusiva dos refletores. Refletores não têm nenhum centro definido dentro do desenho deles, e por isso que eles têm a autoridade lunar. Essa autoridade, ela fala muito a você se conectar aos ciclos da lua na hora de tomar decisões, porque o refletor, ele é um ser extremamente camaleônico, ele muda muito. Sabe como a maioria das outras pessoas se transforma muito durante um ano todo? O refletor, ele faz isso muitas vezes em 28 dias, porque eles estão completamente conectados com a lua. A lua, ela não emana a luz própria, ela reflete a luz do sol, e os refletores são também grandes refletores. Refletores são seres muito místicos, muito conectados com os planetas, os mistérios do universo, com esse mundo mais etéreo. Então, para essas pessoas, tomar decisão, normalmente eles vão ter que esperar um tempo para ver como eles realmente se sentem e esperar que o universo traga as respostas para ele, para que aquilo seja revelado. E o que a gente recomenda é que um refletor ele espere 28 dias, porque é quando a lua realmente dá a volta em toda a mandala. Muitas vezes ele vai ter essa resposta antes dos 28 dias, mas essa pessoa ela não deveria se apressar, ela deveria escolher as grandes decisões da vida dela com calma para ver o que o universo revela para ela a cada momento. É claro que a gente não está falando para a pessoa esperar 28 dias para decidir a cor do esmalte que ela vai passar. Não, para pequenas decisões você vai fluindo naturalmente, faz o que você tem vontade a cada momento. Mas para as grandes decisões, quanto mais você aprender essa virtude da paciência para ver realmente quando você vai ter clareza, quando essa resposta será revelada para você, melhor. E aí, meus amores, a gente chega ao fim dessa introdução sobre o que é autoridade dentro do desenho humano. Quanto mais você vai se conectando com a sua autoridade e aprendendo a tomar suas próprias decisões, melhor você consegue realmente decidir o que faz sentido para você, o que é autêntico, o que contribui para o seu destino. Tomar decisão é realmente uma grande virtude que a gente veio aqui para aprender mesmo. Os seres humanos, eles precisam desenvolver isso para que a gente possa cada vez mais caminhar com os nossos próprios pés e ser fiel ao que existe dentro de nós. Então, é você se conectar com essa sua sabedoria interior. Então, eu desejo que todos vocês comecem a se conectar com isso. Depois me contem se deu certo, o que vocês sentiram. Um beijo!